no ar mais um episódio do nosso EntreteCast. E, claro, aproveita para eu e o André Moura, né? Porque hoje estamos dividindo a mesma câmera, porque, claro, toda vez quando acontece isso, a gente traz duas personalidades maravilhosas. Mas já o André Moura vai apresentar, porque ele tá muito emocionado. Vamos ver se ele se acalma um pouco, né, André Moura? Que tá Isso. babado hoje. Mas aproveita pra já seguir a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Se inscreva lá. Aproveita também para colocar, ativar os sininhos e também compartilhar os nossos cortes também no Instagram, EntreteCast, tá? No canal do Entretemeio. Então aproveita, já faz isso. E também compartilha. E se você também quer ver alguns dos nossos convidados aqui no nosso programa, aqui no nosso pod, aproveita também para dar um comentáriozinho lá no nosso Instagram, né? Isso, André Moura? Isso mesmo, Brigistar, gente. Estamos começando mais um episódio do EntreteCast com dois convidados de honra. Estamos aqui felizes e emocionados em recebê-los aqui com a gente. Dois grandes artistas, dois grandes atores da teledramaturgia brasileira estão aqui no Piauí, participaram da Paixão de Cristo de Miguel Leão, esse espetáculo a céu aberto, que é um dos maiores aqui do estado. Vamos apresentar os nossos convidados? Vamos! A Brigistar já intimou, então se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, fique ligado nas nossas redes sociais lá do Entretemeio, ligado em todos os cortes e também na minha coluna lá também no site Entretemeio. Eu apresento ou você apresenta? Vou apresentar um e você apresentar. Você apresenta um e eu outro. É. Vamos. Vou trazer logo ele, né, que tá aqui na minha frente. Seja bem-vindo ao nosso pod, Gabriel Santana. Um beijo pra você, querido. Gabriel Opa, tudo bem, gente? É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser muito boa a entrevista. Vai sim. E aqui com a gente também Bianca Rinaldi, super atriz, é uma das atrizes mais gigantes da teledramaturgia brasileira. Só Aqui novelas com de a gente, peso, né, Ela André? tem no currículo E gigantesco. personagens que marcaram muita gente, né? Eu além da... Nas 3 maiores emissoras ela teve personagens marcantes. Eu lembro muito da Pícara Sonhadora. A Pícara, Eu gostava muito dessa novela. muito boa também Muito na boa. SBT, né? Eu lembro da Escrava Isaura, que é Sim. um marco, né? E eu, claro, meu xodó, tenho que falar qual é, né? Não é uma atriz, exatamente um personagem de novela, é uma personagem, a Chiquita Bibi, gente. Pra quem é geração 80, 90, Sabe muito sabe bem do que eu estou estamos falando. Chiquita, vamos já falar sobre Chiquita Bibi também. Gente, obrigado por aceitar o nosso Imagina, convite. gente, É uma que honra agradeço. recebê-los aqui no nosso podcast. É o nosso projeto que está com alguns meses aí no ar. E assim, zeramos a vida. agora Zeramos, também, já né? estamos aqui Já com podemos vocês encerrar a dois. temporada assim com chave É. de ouro. E para começar, Bianca e Gabriel, vocês estiveram na Paixão de Cristo de Miguel Leão, né? Um lindo espetáculo, é um dos maiores do estado. A Bianca pela segunda vez e você fez sua estreia. Como foi a experiência desse trabalho tão grandioso, gigantesco e rico, culturalmente falando aqui para o nosso estado? Eu acho que, bom, né? Um beijo para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Eu acho que é uma experiência única, porque você fazer teatro a céu aberto para 2.000, 3.000 pessoas, independente do número, né, desse público, o céu aberto já te coloca num lugar muito diferente para nós, atores, né? E uma história universal como essa, que a gente sabe que mexe no emocional, mexe com a fé das pessoas, é sempre muito para enaltecer, né, esse projeto no todo. Então é especial, sempre especial. Eu já estou no 2º ano aqui e muito gostoso agora com o Gabriel, fazendo par com ele, foi super legal, essas gerações, né? Poder juntar as Eu já ia até te gerações. perguntar, né? O encontro de gerações. Encontro de gerações. E ele também já está entrando na parte do tio, né, Gabriel? O já, tio Mosca, que ele falou. já me chamam, as crianças já me chamam Tio de tio Mosca. Mosca, não é só o Mosca. Ah, Porque, agora eu tirei, por causa de outros trabalhos, eu tive que tirar a barba, mas às vezes eu fico de barba. Aí a criança vê o Mosca de barba e fala, é o tio Ó, Mosca. tio Mosca. É o tio Mosca. Mas Como acho foi? que a arte proporciona isso, né? Você poder ter esse encontro de gerações. Ele marcou uma geração, já tem a vida inteira dele para marcar 1.000 e outras gerações. Eu tenho a minha história. E a gente poder se encontrar nesse projeto tão especial, é especial, vai ficar marcado sempre no nosso coração. Com certeza. E acho que tem um lugar da galera que às vezes assiste TV ou assiste a gente no teatro e acha que é só, ensaiou um diazinho antes, chegou lá, cada um fez sua parte e acabou. Todo um preparatório. Não, são quase 200 atores nessa peça, né? Então, entre atores que estão se profissionalizando, profissionais da região e a E gente não que vem, atores, e não né, atores, também, e a gente só que vem moradores. do sul, né?
Então, eu tenho uma preparação de meses de ensaio, Quase de igual uma preparação. novela, né? E aí grava as vozes, regrava se for necessário, e passa com figurino, passa sem figurino, passa com luz, passa sem luz. Então é muito complexo montar uma peça a céu aberto deste tamanho, com quase 200 atores, para 2, 3 mil pessoas, né? Eu achava que era só mesmo como as pessoas pensavam, né? Que era só, tipo assim, principalmente pra vocês que moram fora, que não moram aqui na cidade, que era só pegar o papel, vocês vão decorar, chegar aqui, só grava e ensaia na hora aqui e tudo. Mas como você falou, tem meses, né? Até de figurino, eu nem sabia. Com certeza. Eles, Eu acho que os pra atores gente- locais, eles já estão ensaiando há 3, 4 meses já. Pra gente vem de fato um pouco mais fácil. Eu acho que por uma questão de distância, pros compromissos que a gente tem em São Paulo, a gente não poderia se comprometer a ficar aqui 3 meses. Então, eles ensaiam bastante para que a gente possa ser acolhido, não o contrário, né? A gente tem que ser acolhido num processo que já tá encaminhado. Então, todo mundo já ensaiado, marcado, eles ajudam a gente, Gabi, sua marcação é ali, cuidado com a luz. Então, tem esse lugar de que por mais que a gente talvez tenha mais experiência, a gente precisa ser acolhido por eles, porque eles já estão nesse processo há 3 meses. Então, ninguém melhor do que quem tá no dia a dia para saber como é que são as marcações, qual é a energia cênica, né? Então, a gente aprende muito com eles também. Porque como é céu aberto também, você tem que saber para onde você vai olhar, né? Tem Qual isso. o público na hora que você vai falar, dividir as falas para todo mundo. Então, Gabriel, você como é a primeira vez aqui no nosso estado, como foi o convite? Já que a Bianca já é a segunda vez que já participa, mas pra você como foi assim? Surgiu o convite. Como surgiu esse convite pra vir pra cá? Eu tenho um agente, né? Ele que faz esse primeiro contato com todos os possíveis trabalhos que eu tenho. Até para filtrar quais são. Porque às vezes o projeto é super legal, mas não necessariamente vai caber na minha agenda. Ou então cabe na minha agenda, mas não é um lugar artístico tão interessante. Então tem esse primeiro filtro. E aí o Del Santos, que é o meu agente artístico, agente para atores, ele ficou sabendo do convite, acho que entraram em Fui contato eu, com ele. amor. Foi você que me indicou? Ai, que tudo! Então às vezes a gente nem sabe, a gente descobre. Não, é assim, porque eu sou do mesmo agente que ele, né? E o Neto, o Vilar, tava ainda estruturando o Buscando. elenco. E aí ele falou comigo. Descobri falei, isso "Olha, aqui eu vou te agora passar o meu agente, o Del, que tem vários atores. Então, de repente, ali você pode encontrar alguém, ou alguém, Olha que né? Então já fiquei sabendo agora E que aí? foi um Olha aí o fica. E aí chegou em mim e aí falou: Gabi, tem uma Paixão de Cristo pra fazer lá no Piauí. Quer marcar uma reunião com o Neto, que é o diretor do projeto, pra você entender como é que são as coisas? E aí eu marquei uma reunião e me apaixonei pelo projeto na primeira reunião, né? E pra Falei, voltar mais vezes, né? por favor, se tudo der certo, se a cidade me acolher, com Dá pra fazer certeza. o Anjo Gabriel, dá pra fazer Gabriel, Jesus. Vai fazer muita coisa, né? Dá pra fazer cada ano uma personagem Cada diferente. ano um personagem diferente. Daqui a uns 5 anos a gente voltar a fazer casal de novo. Então, Eu dando uma olhada nas suas redes sociais, Bianca, eu achei um post seu bem interessante. Ela falou o seguinte, Brija: meu nome é Bianca Rinaldi, mas já fui. Já fui tanta coisa, aprendi com cada personagem, me emocionei com novas histórias, fiz amigos, ganhei fãs, fui amada e odiada por muitos e construí uma trajetória de qual me orgulho muito. Eu lembro que eu vi uma entrevista da Giovanna Antonelli, ela disse que cada personagem é como se fosse um filho, que era difícil citar um personagem que é aquele preferido. Você tem algum das suas inúmeras personagens aí do teu currículo? Tem algum que é o seu xodó? Que você, assim, guarda... Claro, todos guardam com muito carinho, mas tem algum que, assim, quando lembra daquele tempo que você fez, aquela época que você atuou, enfim, aquela saudade gostosa? é difícil mesmo, é bem colocado esse da Giovanna. Mas é porque, assim, cada personagem te marca um momento da sua vida, né? O meu início, a hora que eu consegui subir ali um degrauzinho, que eu fui, né? Então, todos têm um lugar especial no meu coração e todos têm a mesma importância. Porém, eu acho que eu ressaltaria, assim, o Júlio que eu fiz, da Pequena Travessa. Porque foi um personagem... Eu fiz a Pícara, que foi a minha primeira protagonista, que foi muito difícil para mim, porque era a primeira, era muito texto, e a gente sempre quer fazer muito bem, né? Exercer aquilo muito bem, então tinha essa preocupação. Foi uma novela que eu fiz o tempo inteiro preocupada, eu não consegui relaxar para brincar. Aí já na Pequena Travessa, como foi a segunda, e eu batalhei muito para fazer aquele papel, porque não queriam que eu
fizesse. Ela falou, mas você já tá mais velha para fazer esse papel. Eu falei, deixa eu fazer o teste, pedi. Aí eu cheguei dentro do estúdio de personagem, o diretor não me reconheceu, achou que era um moleque, que era pro Júlio o teste, né? Eu fui toda de moleque e entrei e, enfim, eu conquistei esse papel aí no teste, porque eu queria muito fazer. Então eu já estava um pouco mais segura daquilo que eu fazia, né? E consegui brincar, consegui desenvolver ali várias coisas na personagem que a própria autora começou a colocar no texto os trejeitos do Júlio. Então foi um trabalho assim muito feliz, de conquista, de desempenho, de estudo e de libertação para poder brincar dentro da personagem, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? E uma pergunta valendo para os dois. Tem algum personagem que vocês têm muita vontade de fazer, que ainda não tiveram oportunidade? Se pudesse escolher assim, vou voltar para a TV, para as novelas, com um personagem que eu quero muito fazer. Qual seria, Gabriel? Assim, um personagem dos seus sonhos. Cara, eu sou muito desapegado com isso. Eu acho que um ator, um artista de uma maneira geral, entende que a gente está a serviço de algo. Então é muito difícil eu, em 2025, falar o que eu quero fazer até os meus 30 anos, porque em 5 anos a sociedade muda. Então talvez o que eu queira fazer hoje, daqui a 5 anos eu fale, cara, talvez não tenha tanta relevância. E aí vão surgir 1 milhão de coisas que eu vou querer fazer. E foi o que muito você falou, depende muito do momento da vida que a gente tá. Coisas que eu achava incrível com 19 anos, hoje com uma maturidade, eu já vejo de uma outra forma. Então acho que eu sou muito mais eu pelo menos tenho muito mais um lugar de entender que o meu corpo, minha voz, minha imagem, o que eu represento, tá muito mais a serviço da sociedade do que eu me por um lugar, não vou dizer egóico, porque talvez não seja, mas por uma questão de querer almejar algo, sabe? Eu acho que é muito mais um lugar de serviço do que de vontade, na minha opinião, o serviço dos artistas. Muito bom. Você, Bianca? Eu concordo com tudo isso que o Gabriel falou, mas assim, assistindo filmes, assistindo as coisas, eu acho que a gente fala assim, puxa, adoraria fazer esse personagem, né? Porque são os desafios que a gente vai procurando na vida em relação aos personagens. Então eu acho que é uma gama, né, um leque muito grande para poder escolher assim um personagem. Então se eu começar a falar aqui, eu vou começar a falar de vários que eu gostaria de fazer. Mas isso de você estar sempre aberto ao que vem é fundamental, é o início. Teve algum personagem, assim, que vocês foram convidados e vocês não aceitaram por conta de agenda? Que, tipo assim, naquela novela era eu aquele personagem e não deu certo. Eu não. Não, eu não tive. A minha vida parece que é uma doideira, né? Porque, tipo assim, você passa o ano inteiro esperando um convite. Aí quando chega um e você aceita, vem outros 10. Aí você fala, não. Não acredito. Por que não veio um por mês que dava pra fazer todos certinho? Mas é porque esses testes também, esses convites, às vezes, a gente nem sabe a personagem, né? Então, às vezes, eu até sei o projeto que eu ia fazer, mas eu não sei exatamente a personagem que eu ia fazer. Você até suspeita que você fala, esse ator aí com o cabelo cacheado, que tá fazendo o teste que me chamaram e eu não pude fazer, ou então pra série que me convidaram pra fazer e eu não pude fazer, porque esse menino de cabelo cacheado, será que era ele? Mas certeza, a gente nunca sabe, porque às vezes, inclusive, vem com um nome trocado, né? A gente tá fazendo o teste pra novela Vale Tudo agora. E aí vem com o nome do projeto errado. Eles colocam... De propósito. Não estou valendo nada. Caramba, e tem isso? Muito, pra não revelar o projeto, a personagem. Tem muito disso. Aí você Evitar vazamento, não criar né? mais expectativa, E né? também não é nem pro ator também, às vezes. É porque se vaza... que eu fiz o teste pra novela Vale Tudo, já sabem que eu fiz e que tá rolando o teste. Então, às vezes, é por medo de vazar pra mídia e não pro ator. Pro ator não tem muito problema vazar. Gente, eu não sabia desse babado. Acontece, né? Mas assim, você entrou no Big Brother, né? No reality. BBB 23, BBB né? 23. Tipo assim, atrapalhou ou não, assim, essa parte sua na carreira artística como ator? Ou pós-BBB abriu mais portas, isso? Acho que sempre quando uma porta abre, outra fecha e vice-versa, né? Eu acho que é um posicionamento artístico, um posicionamento comercial estar no BBB. Então, acho que muitas portas se abriram e outras se fecharam naturalmente. Mas eu acho que também é um pouco difícil mensurar, porque como a gente... o artista, muitas vezes, acho que na maioria das vezes,
a gente não se autopromove, né? A gente depende de convites, de testes, de um agente que está intermediando. Então é difícil saber o quanto as portas foram abertas ou fechadas, porque sempre dependem que abrem ou fechem muitas portas para mim. A gente não sabe. Tem artistas que se autoproduzem, e desde que acabou o BBB eu tenho me autoproduzido bastante. Mas para me chamar para uma série, para uma novela, depende mais do produtor de elenco querer que eu esteja e seja convidado ou esteja no teste, do que necessariamente eu ter a vontade, né? Então, acho que talvez um produtor de elenco responda pra vocês melhor isso do que eu. E A o Bianca já BBB, participou, ele te abriu portas como apresentador, Abriu produtor muitas cultural. portas. Exatamente, desde o BBB e com o networking que eu já tinha antes, hoje eu tenho uma produtora que desenvolve projetos, a gente vai rodar um programa agora no meio do ano, a gente tem peças de teatro que a gente vai estar elaborando tanto para esse ano quanto para ano que vem. Fiz a apresentação em podcast da Amazon, né? O Amor na Influência, 2 temporadas, talvez venha a terceira aí. Perfeito. Então abriu muitas coisas, muitas portas foram abertas com certeza, agora as que foram fechadas eu não sei. Você arrependeu de ter ido participar do BBB? Nem um pouco, nem um pouco. Você faria novamente? Se chamasse de repente pra edição All Stars? Eu acho que não, porque eu acho que o meu posicionamento da minha carreira não é sobre ser uma pessoa que frequenta realities. Eu acho que eu usei isso para impulsionar mediaticamente a minha imagem, mas eu acho que se eu ficasse fazendo muitos realities, eu ficaria marcado por ser uma pessoa que vai em muitos realities, e não é a minha proposta. Minha proposta é ser um ator, um comunicador, um artista. E acho que associar a minha imagem a muitos realities talvez me afastasse do meu propósito final. Você, Bianca, já participou de alguns realities, né? Tem experiência com Tem reality também. experiência. Mas eles são. Não é eles de eram mais confinamento, ou menos, né? não era de confinamento. Tem o Dance em Brasil, o Superchef e o Bake Off Brasil Celebridades. Bake Off fez? Isso. Eu era apaixonada por Bake Off. É. Eu gosto dessa Você parte toparia do um bolo. BBB de repente? Não. Não pode. Não. Já sondou chegou convite? Já, te convidaram? já, Os dois ou só o já. BBB? Fazenda? Tá fazendo. Tu nunca falou isso, né? Eu acho que eu por não. que eu vou falar? Você nunca toparia jamais, né? Não topo. Não é muito. Não tenho, eu não consigo ter essa frieza toda. Esses eu já sofri, eu fiz os 3, eu fiz o primeiro. Aí falei, não vou fazer mais nenhum. Eu não quero esse sofrimento na minha vida. Mas eu sou extremamente competitiva. Aí veio o convite, e era pra comida. Eu falei, é legal, vamos fazer. Aí dança a Xuxa. Ai, Bi, vamos fazer, é o primeiro, eu queria que você fizesse. Falei, tá, vai, vamos, coisa de amigo. Aí vai, não quer tirar a competição de lado. Mas é sempre assim um sofrimento, né? É muita pressão. Você quer ganhar, É muita porque pressão. você, né? Você começa a se envolver emocionalmente. Nossa, gente, eu falei, eu vou ficar. Você é muito paz e amor, não é tão competitiva, então. Não, eu sou extremamente competitiva. Eu fui atleta, então tá no meu sangue Você é isso. atleta. Mas Ginasta. eu não sou de briga, eu não sou de discussão, não sou. Não É que no final das contas, gosto. quando a gente compete, a gente percebe que a competição é contra você mesmo, né? Não, e aí acabam essas intrigas, que faz parte de todo jogo, mas você tem que ter sangue frio para entender o que quer e saber como que você vai entrar nessa discussão. Então eu não sei se eu teria esse sangue frio. Eu acho que conheceria um lado de Bianca que Eu nunca. Ninguém ia mostrar, conseguir, vai Quem ver. foi que falou uma vez que fala assim, que é tipo você ter uma carne exposta no açougue. Que as pessoas vão estar lá, você sendo exposta para um Brasil inteiro julgar, terem o direito de julgar, de falar, de cancelar ou descancelar. Gabriel, e a Bianca também, Brígida, São nós dois sabemos que eles ídolos. fizeram histórias, são ídolos de gerações infantis em 2 épocas diferentes. O Gabriel fez parte das Chiquititas, Uhum. da segunda versão, né, que o SBT produziu, e a Bianca fez parte, integrou o show da Xuxa, que eu costumo falar que tanto Chiquititas como o show da Xuxa não foram só sucessos, foram fenômenos. Fenômenos gigantescos, midiáticos, que atravessou aí gerações. A Chiquititas está até hoje na Netflix, nos produtos mais vistos. Sim. Sim. Vocês ultrapassaram fronteiras brasileiras, né? Invadiram, fizeram sucesso em vários países. Foi uma coisa de quem viveu a época do auge do Universo X sabe do que eu tô falando. Foi coisa gigantesca. Qual a sua maior lembrança da época da Chiquita Bebê? Eu tenho ótimas lembranças dessa época, mas eu acho que esse contato com o público de um jeito que
poucos têm, que são os shows, né? A Xuxa fazia shows, a gente fazia Estádios, shows para né? 100 mil pessoas. Eu sou dessa época que eu cheguei a estar num palco com 100 mil pessoas. E é uma energia, é um momento assim que não tem explicação. Só quem vive mesmo é que sabe. E é uma delícia, é um vício. Você sai assim explodindo de tanta energia, né? Daquele lugar, aquela vibração no mesmo lugar. E então eu tenho uma memória muito gostosa desse tempo, assim, dos shows. Tudo foi legal, mas eu acho que os shows, ele se coloca num lugar diferenciado. Vamos falar um pouco sobre o Doc, né? E a Gabriel é Ah, a sim, lembrança das exatamente. Chiquititas. Com a maior lembrança da época das Chiquititas. Você ainda lembra das coreografias? Eu lembro. Algumas eu lembro. Que tinha mudaram, né? Das 97 do pra... Remexe não tem como Você esquecer. fez show também? Você Eu fizeram show? dancei essa porra o Brasil inteiro. Desculpa. Eu dancei Chiquititas o Brasil inteiro. Porque eles Não pra faziam 100, não shows, pra 100 né, mil também. pessoas. É. Não eram shows Não? grandes que Era nem teatro? foram feitos em carrossel, nem muito menos esses em estádio. Eram mais presenças VIPs que a gente éramos chamados. Mas se me colocar aqui tudo, você dançar Agora- a vontade de dançar. E é diferente da versão de 97. Tu lembra do Sim, Remexe 97, sim. né? Agora, por falar em Chiquititas, menino, essa história que tá aí, rodou essas últimas semanas, que as Menino, Chiquititas você estão viu, em né? pé de treta. Tu viu isso aí, Vi, Brígida? vi. Eu até separei aqui algumas coisas. Vamos falar disso. Vamos fofocar. E é Agora é nosso uma fofocar. Momento fofocalizando. As atrizes Júlia Gomes, Gabriela, Ana Lívia Padilha, outros integrantes se enrolaram numa treta nas redes sociais, que uma declarou que era excluída do resto do elenco. Aí depois que a menina falou isso, vi as exposed das outras, que uma disse que a outra se fazia de coitada, teve uma que até humilhou a outra Chiquitita, que falou que a roupa dela era de pobre e as roupas dela eram dos Estados Unidos. Você viveu essa época das Chiquititas. O Vivi. que é? Realmente aconteceu isso? Aconteceu isso? Cara, eu vou dizer, óbvio que tem criança, Mas tem você 20 ficou a par crianças. dessa situação, dessa treta, né? Vi pelas redes sociais. Tem 20, no final da novela tinha 30 crianças todo dia no mesmo estúdio. Não tem como não ter nenhuma briga. Eram brigas que eram resolvidas do dia pra noite, de uma semana pra outra? A maioria sim. Mas tinha um lugar que acho que é um pouco, que eu falo, você conversar com qualquer pessoa que fez Chiquititas, na minha versão pelo menos, vai falar, as tretas aconteciam por quê? Todo mundo vai falar, as pessoas que mais brigavam eram as mães. Ah, sempre. Mãe sempre é um problema. Mãe de Eu sou ator mãe, mirim, mas mãe de ator mirim é uma coisa que tem briga todo dia. O que eu vejo, eu acho que era mais um reflexo do comportamento das mães do que necessariamente das crianças. Acho que houve a exclusão, a Júlia Gomes reclamava disso na época de Chiquititas, que era excluída. Ela reclamava e ela ficava bastante com os meninos, a gente não excluía ela. Eu não vou dizer que não tem justificativa, porque são vivências pessoais do que as meninas viveram nessa relação. Eu entendo a Júlia Gomes se sentir excluída na época, eu entendo o lado das meninas também, mas a gente tem que lembrar que eram crianças. Eu era o mais velho de lá e terminei a novela com 15 anos. Sim. Então acho que é muito mais um exemplo do que a gente tem em casa e o que a gente reproduz do que a gente vê em casa, de ambas as partes, do que necessariamente um posicionamento pessoal da Júlia Gomes ou da Ana Lívia ou da Gabriela Saraiva, de quem quer que seja. E aí hoje em dia, adultos, se a gente reproduz os mesmos comportamentos que a gente tinha quando a gente era adolescente, aí eu acho que é uma fala sobre o caráter da pessoa hoje. Mas na época que você tem 12 anos, eu acho que tem mais a ver com criações do que necessariamente com a pessoa ter sido vilão, não. Aquela história da mãe, a minha filha é mais bonita, bota ela nessa É. a briga da É mais um ego entre as mães, Das né? Uma briga Com de ego entre as certeza. mães. Gente, teve fofoquinhas aqui, não vou citar nomes. Mas tem mãe que tinha sido... expulsa? não foi expulsa porque ela ficou proibida de entrar no SBT 1 ano e meio. Nossa, a mãe das Chiquititas foram proibidas de entrar no SBT. Não, uma mãe. Uma mãe das todas Chiquititas. no balaio. É, uma Todo mãe, mundo volta a falar. Vamos falar de Doc, né? Do Doc das Doc das Paquitas. Paquitas. Então vamos falar de esposa, vamos falar de Tá concorrendo a um prêmio, né? O documentário. Pelo jornal O Globo, que está tendo um prêmio, né, pelo jornal O Globo, e o documentário das Paquitas, a Ana Paula Guimarães, que foi a diretora, que foi A Catu. a Catu, está concorrendo na direção. O doc foi muito bem feito, tá elegante, eu acho que tá respeitoso, tá bonito.
ver todas juntas ali, depois de tanto tempo, foi muito uma experiência que a gente precisava dessa experiência, precisava passar por isso, abrir essa caixa da Pandora aí, que ficou fechada há muito tempo, e em um momento onde se fala tanto do feminismo, do respeito, da igualdade. Então, esse posicionamento nosso foi importante. E era um universo de mulheres, né? Uma diretora mulher, uma apresentadora mulher, umas outras protagonistas que as paquitas cresceram tanto quanto a Xuxa. E tá aí, ganharam um documentário. Mulheres também. Mães, mulheres, mães de meninas. Era um universo muito louco. E eu vendo os reviews, lendo algumas matérias e artigos sobre o documentário, algumas pessoas até falaram, por que elas não falaram antes? Você até já falou isso em entrevista. Gente, as pessoas têm que entender que vocês não estavam fazendo uma denúncia, uma reclamação. Não, peraí, como é que não a gente era, vai né? falar antes, se antes esse comportamento, ele era considerado normal naquela normal. época. E a gente não está falando de um comportamento só de televisão. Qualquer empresa onde tem um patrão, tinha um chefe, existia esse comportamento. Então, se a gente soubesse na época, a gente já teria falado. A gente veio falar agora porque a gente se conscientizou, cresceu e sabe que não se deve tratar E são as coisas que não assim. cabem mais nos tempos de hoje, né? Então, acho que sim, se você for dar ouvido a tudo que as pessoas falam, enlouquece, né, Bianca? Enlouquece, é hipocrisia falar isso. Mas assim, foi um projeto lindo, né? Deu pra contar toda a história de maravilhoso. 28 meninas, Não, fora e as assim, é uma história que internacionais. foi contada pelo nosso olhar, que até hoje essa história não tinha sido contada pelo nosso olhar. Então, foi muito importante por isso. Você achou que faltou alguma coisa no doc? Não acho que faltou Foi nada. completo. Eu acho que foi redondinho. Talvez a Marlene, né? Ela não quis falar, Não também quis. ela está no Algumas direito paquitas dela também de não foram, né? falar, Andréa Faria e outras aí. Então, mas eu acho que contou-se muito bem, mesmo elas não estando presentes. Acho que foi. Agora, foi Bianca, contado. eu quero fazer aqui pontuar aqui uma história sobre a sua trajetória. Eu como telespectador, eu como formador de opinião, eu como fã. Você teve uma carreira de êxito na Record. Vários personagens marcantes, a Escravizaura, Prova de Amor, Mutantes, Caminhos do Coração, Ribeirão do Tempo, todos com excelentes índices de audiência. Você foi uma estrela nível A da teledramaturgia lá da Record nos anos 2000. Você retornou para a Globo em 2014 para fazer a novela Em Família, do Manuel Carlos. Logo depois teve um retorno também para fazer Malhação. Minha opinião, eu não sei se você vai concordar ou não. Eu acho que foi um pouco desrespeitoso com a tua trajetória. Eu acho que você tinha que ter brilhado mais nesse seu retorno para a Globo. Acho que faltou mais oportunidades para você lá. Acho que eles te levaram e meio que te deram alguns trabalhos pequenos, mas eu acho que você merecia mais. Tem alguma mágoa? Você sentiu assim se chateou em algum momento por conta disso também? Já passou isso pela sua cabeça também? De ter tido um destaque maior lá na Globo? É como se estivesse no auge, aí depois foi pra Globo e para ser coadjuvante. A gente tá falando, a Globo, ela está entre as 5 maiores emissoras do mundo, né? Ela conquistou isso, ela tá ali. E eu não me sinto assim, porque foi uma opção minha. Eu fiz o que eu tive vontade. Eu tive vontade de sair da Record, porque eu queria alcançar novos voos. O Manuel Carlos me queria na novela dele, aconteceu. Eu fiquei extremamente feliz de poder fazer a última novela do Manuel Carlos, tá ali. Estava no núcleo principal, gostei da personagem. Então, acho que é muito mais uma visão externa do que a minha. Porque ninguém fala assim, peraí, mas ela tá feliz, tá legal lá, então tudo bem. Agora, eu tive grandes oportunidades na Record. A Record, entrei para a Record na época que a Record estava em ascensão, né? Se posicionando novamente como uma emissora, trazendo a teledramaturgia. E em busca da liderança, né? Isso, e conseguiu, em vários momentos, em várias novelas. Mas é a história da nossa vida, são os momentos, são os ciclos. Eu não vou ficar aqui de recalque, de ficar falando, devia ter me valorizado. Eu me senti valorizada, então estava bom para mim. Foi feliz, foi um momento feliz. Então, não tenho isso. E eu acho que tem um lugar corroborando com o que você está falando, que, principalmente nesse mundo da era digital, né? Que as pessoas valoram a importância de uma pessoa por o quão pública ela é, pelo quão midiática a pessoa é. Quando
a minha opinião, e pode ser até um pouco polêmica, os melhores artistas não estão na TV. Os melhores atores estão no teatro. Os trabalhos de maior complexidade dramatúrgica, com os melhores diretores, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, são no teatro. Se eu não tivesse uma base estruturada e de estudar teatro até hoje, eu não seria metade do ator que eu sou. Então, medir o quanto você é valorizado, medir o quão bom profissional você é pela emissora que você tá, acho que é muito cruel com os artistas, sabe? Eu acho que, ok, pode ser, você pode estar sendo mais visto, mais lembrado, ou não, mas isso não te mensura enquanto artista. Não, também acho. Eu concordo e discordo um pouco do que você está falando em relação ao teatro. Porque eu acho que você precisa estar preparado para aquela oportunidade, né? Eu, por exemplo, eu não iniciei fazendo teatro. Eu fui fazer o teatro depois que eu iniciei Eu também. a carreira de atriz. Então, acho que a gente pode sim, porque existe assim esse mito também do teatro e da TV, né? O ator de teatro é muito mais completo, às vezes tem que passar pelo teatro para ir para televisão. E o trabalho de televisão é tão difícil, não é? Não, é muito difícil. É tão difícil a gente elaborar esse personagem. Eu sempre falo que a diferença é assim, na televisão a gente tem que fazer com tanta excelência quanto no teatro, só que assim, Mas se você não está preparado ali para fazer aquela cena, aquele personagem, passou, já era, você perdeu a chance. São dificuldades diferentes, mas é porque eu acho que culturalmente o ator de teatro valoriza mais o estudo. Sim. Eu olho pra sim. galera de TV e acaba a novela e falo: o que você tá estudando? O que você tá fazendo? Nada, tô esperando o próximo papel. Olha. E aí, tipo, não, mano, vai estudar, vai fazer teatro, vai fazer alguma coisa. Não consegue estar numa novela, não se autoproduz ainda, faça alguma coisa. Porque como você contrata um profissional que se prepara a cada 2 anos? Faça uma novela a cada 2 anos, só vou estudar a cada 2 anos enquanto eu estiver trabalhando? Não, isso é verdade. Então, esse ponto foi nesse lugar que eu quis dizer que o bom ator está no teatro, porque porque o teatro é a única oportunidade que você tem, geralmente, fora da TV, que você tem para se autopromover, para se auto-estudar. Pra crescer profissionalmente, entendeu? Foi mais esquisito. Eu também comecei na TV e depois fui pro teatro. Tem uma Então, trajetória enquanto parecida. você não tá na TV, você tá falando que as pessoas têm que procurar o teatro também pra poder não ficar parado. É tipo mais ou menos isso. Um Para médico, exercer, né? Para se exercitar, para se renovar. um médico demora 6 anos pra se formar. Aí depois mais 2 anos de especialização. Como é que você acha que, tipo assim, fazendo uma novela você é o melhor ator do mundo? Não, e Tá ele tudo vai bem estar fazer sempre isso. estudando, né? O médico vai estar estudando Sim. mesmo depois, ele vai estar Precisa ser estudando. O ator é a mesma coisa. E não é estudar, sentar e ler um livro. Pode ser também. Mas é o que você está fazendo pra melhorar enquanto artista. O que você tá lendo, o que você tá treinando. Pode ser uma aula de judô, pode ser... O que você tá assistindo. Pode ser uma aula de judô, uma aula de canto, andar de skate. Faça qualquer coisa que te movimente, sabe? E que você não possa ficar parado, né? E agora, Gabriel, eu vejo muita entrevista sua já entrando no seu âmbito pessoal. Claro. E eu acho assim, eu admiro demais a tua maturidade para lidar com certos questionamentos, certas histórias que falam sua sexualidade. Claro. E assim, eu acho muito, você tem 25 anos, você tem uma maturidade para lidar com esse assunto que nossa, tipo assim, você falou numa entrevista que nunca saiu do armário, né? Você nunca esteve preso dentro de um armário. E eu acho muito bacana essas entrevistas, você falou até que eu separei aqui uma aspa, nunca precisei sair do armário porque sempre fui muito à vontade com quem sou. Quando percebi, já estava fora dele. E que sirva de inspiração para pessoas, de repente, que te acompanham, né? Para jovens, ou até mesmo crianças que ainda têm dúvidas, sei lá, se a palavra dúvida seja em relação à criança. Mas você sempre foi muito com o seu posicionamento de se abrir. Estar no armário não é um problema nenhum, gente. Eu acho que, inclusive, às vezes é muito necessário. Então, tipo assim, se você está numa família que não te acolhe e você acha que você vai ser prejudicado, vai ser expulso de casa, não saia do armário. O armário, muitas vezes, é um lugar de proteção, sim. Eu acho que eu falo muito sobre isso, mas com muita responsabilidade de saber que eu passei por muitos privilégios na minha vida. Eu nasci numa família de classe média, tive pais que apoiaram a minha carreira, vivi em ambientes onde a sexualidade nunca foi uma questão. Eu fui entender o que era sexualidade quando eu já estava naturalizado com qualquer sexualidade. Dentro do SBT, em Chiquititas, gravando, muitas pessoas da equipe técnica eram pessoas gays. Bi, eu não me recordo. Mas eu vivi num mundo em que, tipo,
estar do lado de uma pessoa afeminada, estar do lado de uma pessoa que não é afeminada não fazia a menor diferença. Então, o meu trato cultural me permitiu ter muita liberdade de quando, com 19 anos, eu percebi que eu era bissexual, eu falar, sou bissexual. Tá tudo bem, eu sempre vivi uma vida que sexualidade foi algo normal, então é fácil pra mim falar sobre isso, entendeu? Mas eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, eu sei que tem muita gente Principalmente vive envolvendo em atores, ambientes, galãs, sim, né? Que, infelizmente falando, sair do armário é perder espaço, é perder até mas trabalho. acho que perde mesmo, né? acho que perde mais. Hoje em dia tá mais... Tá bem mais tranquilo. Mas ainda existe. Mas existe. Porque o audiovisual ainda é muito refém do público. Então não vou nem dizer que os diretores e produtores de elenco sejam preconceituosos. Mas se você sabe o que vende e o que não vende. O que cada pessoa representa, em que caixinha a sociedade coloca cada pessoa. Mas aí você tem que entender o que artisticamente você representa. Tá, eu posso perder alguns trabalhos por me dizer bissexual, mas o que é mais importante? Eu fazer o galã das 9 ou eu influenciar as pessoas a terem uma autoaceitação melhor? O que fica para a história? O que de fato vai transformar a vida de alguém? É eles me verem beijando mais uma pessoa às 9 horas, ou é tipo as pessoas falarem, caralho, olha o que o Gabriel representou na minha vida. Acho Você que são perdeu escolhas. Trabalhos por conta de abrir sobre a sua sexualidade? Eu não tem como eu mensurar isso. Foi o que eu falei, portas novas são abertas e outras são fechadas. Sim. Se eu não fosse assumido, se eu não tivesse ido pro BBB, muitas portas das quais eu aproveitei e fiz trabalhos, eu tenho certeza que eu não teria aproveitado. Mas eu sempre acredito que quando uma porta abre, outra fecha. E acho que mensurando assim, desde que eu fiz BBB e foi lá que as pessoas descobriram que eu era bissexual, os convites para fazer galãs diminuíram naturalmente. Mas é isso, eu acho que eu perdi em coisas e ganhei em outras, com certeza. Muito bom. E agora chegou o momento das nossas plaquinhas, chegando na reta final da nossa entrevista. Temos aqui alguns nomes, algumas imagens, vamos mostrar de algumas pessoas que fizeram parte em algum momento da vida profissional de vocês. E aqui a plaquinha verde, Brígida, está. É quando você gosta da pessoa, admira, like. e dá um like pra pessoa. Amarela, yellow. Tanto faz. Nem inveja, nem É essa que cheira. sempre fala, nem fede, nem cheira. E a vermelha? E a vermelha você não gosta, não suporta, não quer nem perto. Se você não tira o chapéu, como já dizia o Raul Gil. E a fala do falecido Raul Gil. Nossa. Meu Gente, Deus. que brincadeira, hein? Não falei isso, viu, gente? Não. Vamos lá, a primeira. Sabia! Marlene. Eu tinha certeza absoluta que vocês iam colocar a Marlene. Qual plaquinha, Olha bebê? só, uma carinha dessa. Olha esse sorriso. Não é um sorriso bacana? Angelical. Um sorriso legal. Ela tinha um sorriso. Ela, quando estava nos seus momentos assim, né, de cuidado, de olhar carinhoso pra gente, era tão bacana. Mas, infelizmente, o outro lado sobressaía, né? E que ficou muito marcado. Qual a plaquinha? Eu não vou levantar nenhuma plaquinha para Marlene, Não porque vai. eu acho que a Marlene, se eu levantar a placa vermelha, eu tô errada. Se eu levantar totalmente a placa que dá o like, eu tô errada. E se eu levantar o tanto faz, ou sim ou não, eu tô errada. Brígida, Então inédita aqui, né? ela tem um lugar muito especial na nossa vida, marcante, tem seus momentos bons, mas infelizmente o comportamento errado sobressaiu muito mais e deixou muito mais marcas do que os momentos bons. Eu posso levantar uma plaquinha? Pode. Eu vou levantar a verde. Você vai levantar a verde? Vou explicar o porquê. Ó, você tem... Vou explicar o porquê que eu vou levantar a verde. Gabriel. Não estou diminuindo tudo que ela fez e as consequências que ela criou na vida das pessoas. Mas é porque eu acho que é muito fácil responsabilizar uma mulher quando, na verdade, naquela época o mundo era muito mais machista do que é hoje. E aí uma mulher se sobressaindo no mundo machista, muitas vezes tem que se posicionar de uma maneira muito mais agressiva do que um homem para ser ouvida e valorizada. Essa é a primeira camada. Temos uma outra camada que por esse mundo ser machista, e naquela época ser muito mais,
quais espaços ela poderia colocar para as mulheres terem uma liberdade econômica, uma liberdade social, uma dignidade para a vida artística. Então eu entendo que artisticamente, eu entendo que o Gabriel discorda artisticamente de muitas decisões dela, mas eu acho que na cabeça dela era a única possibilidade que ela via como possível de empoderar a si e outras mulheres. Eu com certeza eu discordo eticamente de muitas das atitudes dela, mas eu entendo as escolhas dela. Tomaria outras? Tomaria, mas é muito fácil um homem em 2025 falar sobre as atitudes que essa mulher tomou, na época que ela tomou, nas circunstâncias que ela tomou. E aí sempre cai nela, não cai na emissora que tinha visões diferentes da dela, não cai na sociedade. Acho que é muito fácil culpabilizá-la e não entender que ela estava à mercê de uma de uma teia de relações. Não, que não era só ela. Mas eu concordo com tudo que você falou. Tá certíssimo isso. A posição dela ali era extremamente difícil. Ela mandava em muita gente. Mais de 100 funcionários dependiam dela. Então era única e exclusivamente dela. Agora, tudo isso ela podia fazer, mas não tem a parte da humilhação. Aí eu concordo, entendeu? 100%. Ela poderia fazer tudo que ela fez, mas ela não tem que, para isso, ir em cima daquelas que são menores de idade e humilhar, concordo. Entendeu? E se fazer em cima disso. Não tinha necessidade. Concordo, essa 100%. Parte. Mas o posicionamento dela é extremamente difícil. E concordo, ela fez isso, sim, muito bem. A Xuxa, né, tem o posicionamento que tem hoje. Claro que ela tem o talento dela, porque se ela não tivesse talento, ela não chegaria onde chegou, mas tinha alguém por trás conduzindo, sendo um maestro aí dessa. E aí foi o que eu falei, não diminua os efeitos que ela teve na vida das pessoas negativo. Não é passando pano para isso, longe de mim, mas eu acho que é fácil fazer isso com ela, pelo corpo que ela é, por quem ela representa na época que ela representa. Eticamente, o que ela fez de errado, assédios morais, completamente contra. Mas acho que a culpa não é 100% Gente, dela. que aula, viu, Brigida? Estamos aqui só... Aline. Aline Whirley, Gabriel. Plaquinha, a gente é bem resolvido. A gente é bem resolvido. A gente... Uma semana depois que acabou o bebê, porque eu tive um embate com ela no programa. Ai, gente. É porque... ela até me explicou. Quando acabou, ela falou: Gabi, teve um dia que eu te perguntei se você tinha me dado cobra, porque eu recebi uma cobra. E ela me perguntou isso depois de uma festa que eu tava de ressaca, 8 da manhã. E eu falei: Aline, nem sei do que você tá falando, não sei. Eu vou pensar e te respondo depois. Aí passou umas 3 horas, eu acordei. Falei: não dei cobra pra ninguém hoje. Aí eu falei: Aline, não fui eu. Só que ela duvidou que fui eu. E ela passou o programa inteiro ressentida com isso, achando que eu tinha mentido pra ela. E aí, quando ela saiu, ela falou: putz, o Gabriel tava falando a verdade. Quando a gente se encontrou 3, 4 dias depois que acabou o programa, a gente já se encontrou, mas a gente foi numa festa junto, a gente conversou, se resolveu, a gente não tem nada um contra o outro, pelo amor de Deus. Então tá tudo bem, né, agora. Próximo. Xuxa. Bia, pra você. Linda. Eu levanto a plaquinha verde. A verde é a melhor, né? Isso. Então a plaquinha verde pra tia Xuxa. Eu acho uma mulher assim que... eu acho que ela conseguiu um lugar assim no Brasil que pouquíssimas pessoas conseguiram atingir. Ela conseguiu esse status, esse lugar de rainha dos baixinhos. Apesar dela ser muito, muito criticada ainda por muitas pessoas, da forma de falar, de se expor, de agir, a Xuxa é isso, ela é sincera, ela é verdadeira, ela fala da forma que ela acha que tem que falar. Então, depois que romperam essas barreiras entre ela e Marlene, mais do que nunca ela está sendo ela, né? Então ela está se reencontrando com ela, com a Xuxa Meneghel, com a Xuxa de casa. Eu tive a oportunidade de conhecer e admirar a Xuxa com ela dentro de casa, assim. Eu não era fã de Xuxa. E aí, eu conheci a Xuxa comendo uma fruta, sentada no chão, descalça, na cozinha, fazendo um negócio pra mim, conversando. A Xuxa humana, né? A Xuxa fora a apresentadora. Então, eu acho que a Xuxa, eu conheço a história dela, da vida pessoal dela, de família, tenho essa convivência e eu sei o quanto ela sempre batalhou para manter e estar onde ela está.
Problemas todo mundo tem, defeitos todo mundo tem, nós temos. Mas a gente vai se resolvendo, vai encontrando. E eu acho que ela é uma pessoa que busca sempre estar melhor. Tô arrepiado, gente. Nossa. Bruna Grifão, pra você, Gá. Meu amor, eu adoro ela. A gente se encontra, a gente passou ano novo junto agora. Um verdão Verdinho. pra ela. Quê? Ela é linda, né? Verde pra ela, Tem um né? carão muito É, Ela é muito bonita. maravilhosa. linda. Nos damos Próximo. bem dentro do BBB, nos damos bem aqui fora. Fora. Tá tranquilo, Que né? bom. Próxima. Theo Becker, Bianca. Vocês contracenaram, fizeram um par romântico nesse travessão. Fez par romântico com ele? Eu, gente. Eu acho que ele Na hora que eu no tava. mínimo polêmico. Na hora que eu tava assim, fazendo a coisa, me veio isso. Gente, se eu botasse até o Beck, ela ia me xingar mentalmente. Menino, olha, bonito, né? Um rapaz apresentável, olha só. Ai, gente. Não, essa não Theo- vale pular pra Não, essa não vou pular, não. Essa aqui é o que é nem sim nem não, né? O que é mesmo? Fede nem cheira. Fede nem cheira? Nem fede, nem cheira. Theo, eu tive contato com ele na época da Escrava Isaura e foi o primeiro papel dele, enfim. Eu sempre fiquei muito na minha, sou muito do meu trabalho, concentrada. Enfim, não tem muito o que falar. Ai, Bianca, desculpa, mana. Ai, mas, cara, eu acho que o Theo é um Como é cara nos que teve bastidores? oportunidade na vida dele de se posicionar ali como ator, teve oportunidade. Eu acho que ele não soube aproveitar. Foi pra fazenda e Soube aproveitar as perdeu oportunidades que ele teve. Eu não conheço ele profundamente, assim, tive, como eu falei, fiz a novela com ele, mas eu sei que é um cara que tomava remédio, né? Explosivo. Eu me lembro, assim, do Erval. Era cenas que tinham bifes e bifes, e ele não chegar com o texto pronto, entendeu? O Erval falou, não decorou, então cortava o texto assim, vai pra casa Nossa. decorar, vai pra casa E é depois você volta. protagonista, né? Então foi difícil para ele. Então eu acho que ele não teve essa cabeça de lá no início aproveitar as oportunidades. Depois eu não tive realmente mais contato, contato, com ele, né? porque Os Próxima. memes dele da Fazenda. É tudo. Esse aqui é irmão desse! Esse é irmão desse. É. Gabs, elenco de Chiquititas. Cara, eu só tenho memórias lindas dessa novela. Eu acho que eu sou uma pessoa muito paz e amor, né? Eu não tenho briga com ninguém da novela e ninguém de BBB da minha edição, de outras edições. Sou uma pessoa que consegue manter amizades, assim. Então eu só tenho coisas Plaquinha boas pra falar. verde? Verdaço. Se tivesse 3, eu levantava as 3 verdes. Lindos. E a Bibi, pra encerrar. Última foto, última imagem. Chiquititas. Legal. Bateu, valeu, sabe? verde, é minha história. E, pô, 8 mulheres juntas, né? 8 mulheres juntas, claro que uma hora vai ter as intrigas, vão ter os ciúminhos, isso faz parte do as mães crescimento. brigando também, que Também tinha, tinham né? Eu as lembro que elas mães, falaram. também tinham as mães, mas eu acho que tudo valeu a pena. A Tudo idade valeu a das pena. meninas eram de que idade aqui, idade? Aqui, bom, a Juliana, ela tinha Era 12. mais nova. Nossa, 12 ela anos. tem 12 anos? Aqui ela tinha 12 anos. Você e a Letícia eram as mais eu velhas, e a não Letícia era? eram as mais velhas, eu tinha 15. Quem é que você mais tinha afinidade na época? Quem era assim o seu fechamento? Juliana. Até hoje? Juliana e a Letícia. Quem são as que amigas super hoje? acolheu, super Quem são assim acolheu as que quando tem mais contato hoje? a então? Juliana, a Letícia, a Catu, A a Catu não tá. Roberta, uma figura. Robertinha amo de paixão, surfista. assim, Mari. Brisa, vamos lá pra finalizar. Ana Paula Pituchita, Priscila Catuchita, a Letícia Pastel, Roberta Chiquitita Surfista, a Flavinha Paquitita, Ai, Flavinha. Chiquita Bibi, Kátia Miúcha, Juliana Catucha. Sabe tudo. Amo, gente, as Paquitas. E daí saíram duas atrizes maravilhosas, que é três você. atrizes Três. maravilhosas. Ai, tem a Letícia, Juliana, E eu. Bianca, Bárbara Borges é atriz. Não, mas da da fase geração 91, sim, dela. três Só foi atrizes ela maravilhosas. E a Letícia, né, E a E a Juliana Barão. Juliana, é verdade. A Juliana, que hoje está com um podcast muito Muito bacana. bom, né? Muito. E é uma atriz É, uma incrível, querida, né? uma querida. E a Juliana é de São Paulo, né? Então a gente fez o primeiro teste juntos. depois Ela eu voltei. entrou primeiro, a gente né? morou vizinhas, então a gente vivia muito junto, muito. Gente, e os projetos aí pra esse ano? O que é que pode adiantar pra gente? Que em outros projetos estão envolvidos? O que é que vem pela frente? Novelas, filmes. Séries, teatro, streaming. Bom, eu tô com Streams. uma peça, aliás, estou com 2 peças de teatro, que eu estou viajando no Brasil com ela, Casa, Comida e Alma Lavada, que é uma comédia, onde são 2 atores, e eu faço a peça também com o André Matos, que é a minha futura ex.
também é uma comédia de casal. Legal. Em que a gente está viajando. Então eu procuro intercalar as duas peças, porque eu não quero abrir mão de nenhuma. E a gente vai intercalando o que dá para fazer. Estou com um filme nos festivais com a dona Laura Cardoso, que se chama Dona Rosinha, que a gente fala sobre abandono de idosos. Maravilhosa, Vai correndo Laura no mundo Cardoso. agora. Nossa, Laurinha. E você, maravilhosa. icônica. Eu tenho uma série que vai estrear agora no Star Plus, Jogo Cruzado, que conta a história da relação entre jornalistas e jogadores de futebol, esses bastidores. Fiz um jogador de futebol. Tenho um filme que vai concorrer a festivais esse ano, que a gente fez pela Paulo Gustavo, foi minha primeira coprodução. É minha também, é pela Paulo Gustavo. Que legal. A galera do Tocantins, o Lucas Justino conseguiu, aí a gente coproduziu. Foi o primeiro filme que eu coproduzi pela minha produtora. E fiz o protagonista também. E outro filme que a gente gravou em 2000, esses negócios demoram, né? Que a gente gravou há 2 anos atrás, e As Aparências Enganam, também é um filme que vai circular entre esse ano e ano que vem. Além disso, tem as peças de teatro que eu tô fazendo. Eu faço uma peça de teatro chamada Sonho Americano, que a gente tá em cartaz desde o ano passado em São Paulo, que conta a história de uma família na época da ditadura militar, uma peça política mesmo, 2 horas, peção crítica. A gente talvez concorra a prêmios em São Paulo esse ano com essa peça. Agora em setembro, talvez, se eu tiver agenda, mas teoricamente a galera tá contando comigo, eu vou fazer uma comédia nos Sescs de São Paulo. E em junho agora em junho ou setembro, depende de alguns patrocínios aí que estão pra sair, eu gravo um programa pela minha produtora também, mas esse eu não posso falar muito. Ajuda logo Pode contar pra gente em breves, né? Gente, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Obrigada. Volto a repetir, foi uma honra tê-los aqui. Mais sucesso, mais êxito, mais brilho na trajetória linda Obrigado. de todos vocês. E voltem sempre aqui pra Por Teresina, favor. voltem sempre ao Entretecast, a casa de Não, mas a vocês. gente quer vir aqui pra aproveitar, né? Também, Voltem, tem que aproveitar aproveitar, nossa tem que levar pro cidade. litoral. Aproveitar e mandar um beijo pro Vila Neto, que é o diretor do espetáculo lá de Miguel Leão, que tá comandando brilhantemente bem toda a equipe. Mandar um beijo pro Flávio Soares também. Também. Olha ele aqui com Dá a um oi pra gente. gente. Cadê, Neto? Você aqui. Abaixa Tá aí, aí, abaixa. baixa. Vem aqui. Aí. E por aqui encerramos, gente. Beijo! Até o próximo episódio. Beijo.